Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Palavra Viva. Hoje eu estou um tanto desconfortável porque eu vou me atrever a discordar do Dr. Rodrigo Silva, camarada bruto demais, camarada entende demais, é doutor em teologia, é doutor em arqueologia, sei lá o que, tem mestrado, e eu tenho o quê? É igual querer fazer sombra no elefante, né, moço? Mas, olha, eu posso discordar, entendeu? Bora discordar. Primeiramente, eu sou inscrito no canal do Dr. Rodrigo Silva, admiro ele, a sua habilidade, a sua memória. Cara, é fantástico, fantástico, né? Um camarada é muito humilde também, ele não é arrogante, para mim não se apresenta como arrogante. Tem feito muitas coisas aí, levado o evangelho, compartilhado o amor de Deus, o seu conhecimento e tem participado de N podcasts, certo? Então, mas eu me atrevo a discordar do Rodrigo Silva quanto ao tamanho de Golias, tá bom? E quero chamar você para aqui para a gente olhar aqui nessa, vamos olhar aqui, dar uma olhadinha nesse recorte aqui com esse canal, tá bom? E eu já não gosto muito desse trem aqui, ó, a verdadeira história de Golias, como se a verdadeira história de Golias não tivesse na Bíblia. Cara, é loucura. Mas olha, qual que é a verdadeira história de Golias? Vamos ver. Golias era um anão, não era um gigante. Só pode, né? É brincadeira. Escuta essa. Realmente Golias era um gigante ou ele era um cara só mais alto Era que Davi? gigante ou Davi que era não era? mirrado. Bora lá. Isso é bom colocar, porque nós temos um problema, Qual o problema? ali no texto hebraico que a gente tem, Cara, que coloca como se o Golias tivesse quase 6 metros de altura. agora sim, eu não sei de onde o Rodrigo Silva tirou essa ideia de 6 metros. Nenhuma Bíblia vai falar que ele tem 6 metros. Era o quê? 6 côvados e um palmo. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. E não dá, um côvado não era 1 metro, entendeu? Côvado era de meio metro, 40 centímetros, coisa assim. Então, esses 6 metros aí, eu tinha que perguntar ao Rodrigo Silva de onde ele tirou esses 6 metros. E o Davi fosse um cara de... Um anão, Exato. né? Mas eles encontraram alguns textos da Bíblia... E matou o cara na pedrada. Não, a pedrada é possível, eu vou explicar daqui a pouquinho. A gente encontrou textos, cópias do texto de Samuel nas cavernas do Mar Morto em Israel. Que você tem que ir lá levar sua mãe. E nessas cavernas, esse texto mostrou que a altura de Golias não era aquela, foi um erro de copista. Golias era um cara de 2,10 metros, mais ou menos, 2,20 metros. Cara, um palmo mais do que eu. Algo que hoje você vê um jogador de basquete. Não. Sim. Tá certo? Mas na época já era absurdo. Já era alto, porque a estatura média, pelo que a gente vê dos esqueletos encontrados, era 1,60 m. Bom, esse negócio, sabe, de que a Bíblia estava errada, que estava errado, que sei o que lá, para mim, tira a beleza e a força da palavra de Deus. Se o camarada não era gigante, ou seja, alguém mentiu, nós fomos enganados, e se fomos enganados quanto a esse ponto, muitos outros. A questão, por exemplo, não teve dilúvio, Deus não criou em 6 dias, a pessoa discorda que, passar do Mar Vermelho lá, não foi no Mar Vermelho, foi onde tinha água que não dava nem na canela. E agora Golias não é gigante, Jonas não foi engolido por um peixe, Jesus não ficou 3 dias na sepultura. Cara, Rodrigão, me ajuda, como é que é esse negócio aí? Então, se a Bíblia não é confiável, pô, e ele que defende tanto a Bíblia, cara, fiquei meio louco com um negócio desse. Garganta tá meio ruim. O povo era Nossa, baixinho. então ele... Os romanos também eram baixinhos. 1,60 m era a média. É lógico que tinha gente mais, eu falo média, né? 1,63 m, para ser mais preciso. E o Davi ainda era um guri. Davi deveria ter uns 12 anos de idade, 13 anos no máximo. Por que eu sei disso? Embaçado, hein? Porque Nossa. Davi tinha os seus irmãos, e esses irmãos já estavam... E 4 dos mais velhos estavam na guerra. Então você só podia ir para a guerra depois dos 20 anos. E 3 estavam na guerra. Os outros 4 não estavam na guerra, e Davi era o caçula. Então eu tenho... Bom, também a Bíblia diz que os 3 foram convocados por Saul, e ele não convocou os outros. Isso não quer dizer que quem não foi para a guerra era porque era menor de 20 anos. Bom, é a conclusão que chega, né? Mas, cara, não sei não, viu? 3 irmãos de Davi com mais de 20 anos, 4 com menos 20 anos, e o Davi tinha que ser a rapa do tacho. Então, se 4 tinham menos 20 anos, porque eles não estavam na guerra ainda, suponhamos que a mãe de Davi deu à luz a um filho por ano. Então, tenho 19, 18, 17, 16, sobra
Davi tem que ter no máximo 15 anos de idade. Nossa, molequinho. Olha, rapaz, pra uma mulher ter um filho um por ano, moço, isso aí é. Olha, a mulher tem que estar no talo, hein? Porque não tem jeito, não. De um filho por ano, eu nem sei se isso é possível, tá? Mas, bora lá. Ele era um Molequinho, molequinho. Agora, pelas características do Golias, isso é interessante notar. Eu fiz uma pesquisa uma vez no Sudão, uma escavação no Sudão, Pretexto Golias com Sudão. Tá. onde lá no deserto de Baiuda, eles encontraram. Eu cheguei a medir alguns crânios muito grandes. De pessoas gigantes. Gigantes, mas não gigante de 6 Gigantesco, metros. tá, sim. Né? Mas alguém Tinha assim, 6 um jogador de metros, basquete. 3 metros. E 2,90. tudo aparenta que aquela tribo de gigantes ali eram dos mesmos que Golias de Gat, que alguns migraram da região da Filístia, que seriam os filisteus, para a Núbia, que é o Sudão. Mas eles eram tratados como gigantes? Gigantes. Porque se você tem uma população... Hoje, é interessante colocar isso. Hoje, devido à alimentação hiperproteica, os adolescentes estão muito mais altos do que os adolescentes dos anos 70. Pô, os adolescentes tá forte. Eu olhei um moleque de 13 anos e tava fibrado outro dia. Quase todo pai fala, pô, meu moleque tá com um pé maior do que o meu. Em 13 anos, conta, até Mais falar, chega aí. come, né? Mais Porque com cresce. muita carne, muita alimentação proteica. Então, se você pegar um adolescente hoje de 13 anos, o menino já tá com 1,80 m quase. Verdade. Nos anos 70 isso era raro. Nem A galera era mais sei, franzina, né? Exatamente. Então, o que é gigante depende da... Para um pigmeu, eu sou gigante. Sim. Uhum. Agora, tudo indica que Golias fosse um gigante fruto de algum problema genético. Você sabe que acontece isso, né? Tem uma cidade do nordeste do Brasil, tô tentando lembrar. Cara, eu não acredito que Golias era igual esses gigantes de hoje. Tem cara que tem 2,30 m, 2,40 m, anda todo, né? Você até de uma bengala pra andar. Não, Golias não era desse jeito, não. Então eu não botaria medo de ninguém, pessoal. Que isso aí? Qual é, de repente uma gulgada aí vai achar que 70, 80% da população é anã. Caramba. Já vi uma matéria Já vi uma dessa. matéria disso, eles sofrem de nanismo. Então parece que 70% são anões. Você tem na África os pigmeus que estão tudo baixinho. E tem uma tribo lá da África do Sul, dos Zulus, que são todos altos. E existe um defeito genético que é potencializado por relações de mesmo sangue, primo com primo, irmão com irmão, que é o gigantismo. Nossa. O camarada, a glândula... eu esqueci qual. A glândula é lá na apófise, né? A apófise dele lá que é um problema. Acho que é isso, se não me engano. Também não sei. É o nome da glândula agora, pra não falar... Eu tô com o nome na mente que eu não vou falar pra não falar bobagem. Essa glândula do crescimento, ela não tem um limite. Então a pessoa vai crescendo, 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 mas ele é completamente desengonçado. É a hipófise. Tanto é que alguns casos de gigantismo que temos, o cara tá sempre com uma muleta, ele não dá pra jogar bola, por exemplo. tem Ele não dá pra habilidade, correr, né? não tem habilidade. Então, possivelmente, Golias era fruto de gigantismo. Bom, acho que já deu, né, pessoal? Misericórdia. Não, ô Rodrigão, aí você me quebra no meio, né? Bora lá pra Bíblia, vamos ver. Vamos tirar a prova dos 9 aqui na Bíblia, né, pessoal? Aí, vamos pegar aqui, cadê a Bíblia? Aqui. Vamos aqui na Bíblia, veja só. Por que que eu não acho que Golias era esse cara todo molengão, tinha que andar quase com uma muleta. Ia botar medo em quem, pessoal? O cara todo tem habilidade. Não dá, entendeu? Agora, vamos na Bíblia e você vai ver o que a Bíblia diz. Porque se ele fosse um camarada grandão, desengonçado, não daria muito certo, não. Veja só aqui, olha. Aqui vai dizer lá em Samuel 17, os filisteus reuniram as forças, né? Foram lá para Socó. Olha só, um guerreiro chamado Golias. O cara é guerreiro. Não era alguém que andava todo molengão, todo desengonçado, sem habilidade, destreza, não. Era da cidade de Gat, veio do acampamento filisteu. Tinha 3,90 m. Tinha 2,90 m. O Rodrigo Silva sugeriu que tinha 6 metros. Não, isso não ia 6 metros. Parecendo Game of Thrones, né? Pô, que brincadeira. Ele não tinha. A Bíblia, que a NVI já traduz os côvados, etc., né, e o palmo, por já 2,90 m. Beleza. Será que ele tinha capacidade para isso? Olha só, ele usava um capacete de bronze, tinha uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. O camarada tinha uma couraça de 50 a 60 quilos. Aqui diz 60 quilos, algumas outras Bíblias nos comentários sugerem que seja em torno de 50 quilos. Eu sou maneirinho, sou magrinho, certo? Então eu não peso 60 quilos. Ou seja, alguém para carregar uma couraça, que ele era feito de couro e com escamas, né, de bronze, era algo pesado. Era carregar o meu peso no corpo. Não sei se você já tirou raio-x dos dentes, até tá com o aparelho aqui, de vez em quando tira um raio-x, eles botam uma camisa na gente aqui,
acho que aquela camisa deve pesar uns 8 quilos de chumbo, sei lá o que tem aqui lá para diminuir as reações lá do raio-x no corpo, aquilo é pesado. O ser humano, se ele carregar mais de 15% do seu peso, ele já vai ficar desconfortável para correr, para andar, entende? Agora, você pode carregar bem mais, de 20, 30% do seu peso, mas isso vai te afetar a sua mobilidade, tá? E o menino Golias aqui, o senhor Golias, era um camarada bruto, moço, para carregar 50 quilos. Então, não era um cara desengonçado, que não tinha... Cara, não dá para entender isso, porque ele era bruto, guerreiro. Aqui a Bíblia diz que ele era um guerreiro. Quem ia botar um guerreiro, cara frouxão lá, molengão, que os caras não dá com nem de correr? É brincadeira, né? Brincadeira. Então, ele usava capacete, vestia uma couraça que pesava 60 quilos, ou de 50, né? Mas nas pernas usava canaleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, ou seja, tinha dardos aqui que ele podia arrancar e né? Golias parou diante das tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Ou seja, quer um homem, um cabra bruto, macho, com sangue nos olhos. Ou seja, você acha que o camarada fosse um molengão, todo, sabe, sem destreza, ia chamar mano a mano um cabra grande? Saul poderia, né, enfrentar ele, porque Saul era o maior em Israel. E aí ele vai desafiar, olha, se ele puder lutar e me matar, seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ou seja, que é um homem, que é um menino não, que é um cabra bruto, que é um Holyfield para lutar com ele. Ao ouvir essas palavras, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ou seja, o camarada era grande, tinha uma couraça enorme. A lança dele era quase 8 quilos, só a ponta, só a ponta. Então o camarada era muito forte. E na barriga de um, tacava o cara, certo, jogava longe o camarada. E aí vai dizer que Davi era um efrateu de Belém, Judá, né? O pai dele era de Jessé. Esse tinha 8 filhos, já era idoso, né? Então o pai dele já era idoso e na época de Saul. Então quer dizer que se Davi tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, Rodrigo Silva sugere que tivesse 12, 13, eu acho que não teria só isso, né? Eu acho que teria mais de 15, 16 anos. E o fato de 3 filhos mais velhos ter ido e os outros não ter ido, não quer dizer que os outros não tivessem 20 anos ou 22, 23, entende? Às vezes eles não estavam aptos para a guerra. Foram dispensados, tá certo? Agora, outro detalhe aqui, que Davi, que vai falar aqui um pouco mais adiante, quando Davi vai encontrar com o Saul, né? Ele vai dizer, olha só o que Saul responde. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é guerreiro desde a mocidade. Então, pelo peso da couraça do camarada. Saul diz, olha, o camarada é guerreiro, ele é duelista, já matou trocentos homens e você não tem capacidade, o seu tamanho. Então, provavelmente, Davi deveria ter a metade do tamanho de Golias da altura. Se você tivesse 1,60, né, 1,50, Golias com quase 3 metros era basicamente o dobro dele. Então, realmente era desproporcional a luta, né? Então, assim, com esses dados na Bíblia, dizer que o camarada tinha um escudo enorme, tinha uma couraça bruta de pesada, tinha, né, uma espada monstro. Você acha que ele era todo molengo? Um camarada assim que não tinha destreza? Não. Para você vestir uma roupa dessa, você tem que ser muito forte. E eu, então, pesquisei aqui no site GPT qual que seria o peso de um camarada com uma altura, né, em torno aí de 2,90 m. Qual que seria o peso de um camarada forte com 2,90 m? Olha só. Proporção corporal. Quando você mede o plano, você é quadrado, mas quando você vai medir o seu peso, em
metros cúbicos, né? Quanto maior para cima, os lados também. Então, não tem como medir assim, o camarada aumentou, faz regra de 3 e tá tudo certo. Não, não tem como fazer a regra de 3. Ó, essa regra que maluca. Então, ele pegou uma média de 90 quilos, uma pessoa de 1,75, um cabra forte, bem malhado, atlético, com 90 quilos. É uma média, tá bom? Então, dentro dessa média. E aí você faz esse cálculo maluco aqui e você vai chegar no tamanho de Golias, certo? Olha lá, você vai ter entre 400 quilos, Golias pesava 400 quilos. Ou seja, se você pegar então, calculador aqui, né? Você pegar, olha, 400 quilos vezes 15%, 60 quilos. Ó, cadê? 60 quilos. Então, realmente, 15% do peso corporal não vai atrapalhar consideravelmente a sua habilidade, a sua movimentação. 15%. Então, se você tem 100 quilos, se você pôr uma roupa aí com 15 quilos, você vai conseguir ter uma certa habilidade de mobilidade. Se você, um camarada tem 100 quilos, colocar 40 quilos de peso nas costas, ele já vai comprometer grandemente a sua mobilidade. Então, dentro da proporção, Golias está dentro do aceitável, entende? Não poderia pôr uma couraça nele de 100 quilos, que atrapalharia a sua mobilidade, mas uma couraça entre 50 a 60 quilos, tranquilamente seria aceitável. Então, se Golias tinha 2,90 m, ele pesaria fácil 400 quilos a 500 quilos. Era um camarada bem pesado, muito forte. E para você, voltando aqui, para você ver que o camarada era forte mesmo, quando ele vai enfrentar Davi, ele pensa o seguinte, ele ficou tão revoltado porque ele havia feito o desafio e falado que queria um homem. Essa era a esquema dele, né? Eu quero um homem para lutar comigo, um homem, cabra macho. Quando o Holyfield e Mike Tyson lutaram lá, acho que 92, eu até fiquei à noite para ver, e o Holyfield mordeu a orelha o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, cara, aí foi um absurdo, né? Aquele foi um absurdo, o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, mas muito louco. Mas era dois camaradas peso pesado. Golias e Davi era uma desproporção enorme, mas só que Davi diz, olha, você vem com espada, com escudo, com não sei o que lá, mas Deus pode dar a vitória sem tudo isso. Então, veja só, e ele havia dito que ele matou um leão, livrou ele das garras do leão e do urso, e livraria do filisteu. E ele parte para a luta. E quando pegar aqui, olha, Golias, né, verso 43, ele vai dizer, por acaso sou algum cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então Golias ficou muito revoltado, amaldiçoou ele, porque ele se sentiu, ele que havia feito bullying com o pessoal de Israel lá 40 dias, e agora Davi, só de aparecer lá com um cajado, e ali um alforje ali, né? Uma funda, a Golias já que me chamou de cachorro. E ele ficou, como diz, pé da vida. Ele ficou, agora eu pego esse menino aí pra garganta, vou arrebentar ele sim, sabe, pegar pros braços e arregaçar tudo. Então Davi disse Filisteu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou a ti mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel, a quem você desafiou. Ou seja, agora Davi pegou pesado, né? Davi era bom de palavras também. E ele vai dizer, olha, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Verso 49, retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira, que é a funda, e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada na testa dele e caiu com o rosto no chão. Então a pedrada foi tão forte, e Davi com certeza ele pôs toda a força, e o anjo acho que ainda deu mais uma paf, né? Pegou na testa que ela não quicou, ela entrou, cravou aqui na testa, ou seja, foi traumatismo craniano na hora, e ali já apagou
de uma vez, né? Já, o Golias já apagou, já caiu de boca no chão. Para você ver, e aqui ele vence ele, então aqui no verso 51, Davi correu e se pôs em pé sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Então, você vê que Golias nem tirou a espada para lutar com Davi. Quando ele viu Davi, um menino, a metade do tamanho dele, pequeno, um pastor de ovelha, bonitinho, e Golias mesmo viu que ele era bonito, um menino ruivo, bonito, né, de boa aparência. Então ele ficou tão aborrecido que ele falou assim: eu vou lá, eu vou arrebentar esse menino, vou arrebentar esse menino. E assim, quando ele chega lá, ele vai de mão para pegar Golias, pegar Davi com as mãos. E sabe, pega para a cabeça e dá um olha, com certeza, Davi devia pesar uns 50, 60 quilos. O camarada pesa 400, 450 quilos. Cara, se pegasse nos braços de Davi assim, ó, puxava assim, ó, arrancava fora. A força que Golias tinha. Então não era. E ele vai pegar Davi na unha, na unha. Isso aqui deixa bem claro, vai pegar na unha. Se fosse um camarada meio, sabe, meio fracote, ou seja, um camarada que, embora é gigante, mas todo não tem essa habilidade de guerra, cara, não ia pegar Davi assim, ele arrancar a espada e tentar cortar ele no meio com a espada dele. E isso não aconteceu. Ele foi para pegar na unha e Davi deu-lhe uma pedrada na testa que o cara já se arborrachou no chão. Olha, se você nunca viu o lançamento de uma funda, entra na internet aí, dá uma olhadinha para você ver a potência que é aquilo ali. Ou seja, também não foi uma pedrinha do tamanho de uma biloca, né, pessoal? Golias era um homem grandão, com certeza era uma pedra no mínimo tamanho de um ovo. Esses ovos grandão. E dá-lhe com toda a força. E aqui quando você roda, moço do céu, faz um estrago que, meu pai do céu, se pegar na canela, quebra o joelho na hora. E Davi era hábil, especialista na funda. Olha, então me desculpe, Rodrigo Silva, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E dentro do que a Bíblia apresenta, eu creio, sem a menor sombra de dúvida, que Golias realmente era um gigante e de toda força e tinha muito violento, preparadíssimo para a guerra. Não era esses camaradas, não. Era realmente um camarada que botava medo na turma. Você vê que durante 40 dias ninguém se atreveu a enfrentar Golias. E Davi, né, com a graça de Deus, como eu já havia tido experiência com matado leão e urso, ele falou: ó, esse aí vai ser como um deles. Então, meus amigos, não sei o que você acha, mas deixa aí nos comentários se você acha que Golias era gigante ou não era gigante, era petitinho, um cara mais ou menos, ou se realmente você está de acordo com a Bíblia. Falou? Grande abraço aí, fica com Deus, tá bom? Não deixe de se inscrever, se cadastrar, colocar aí seus comentários, que é muito importante, tá bom? Compartilhe também. Um abraço, fica com Deus.